Olá, pessoal. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast, o podcast da Casa do Leite. E agora o nosso papo é sobre dinheiro. E quem vai ajudar a gente nessa conversa é o zootecnista Sérgio Pereira Lima. Sérgio, muito obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado vocês. Primeiramente, com uma iniciativa linda, né? Tá aqui em Uberlândia nessa semana, falando sobre leite, que é um assunto tão complicado, mas também presente na vida de muita gente. Então, uma iniciativa maravilhosa estar aqui, podendo compartilhar com vocês. É uma satisfação muito grande. Nós que agradecemos aí a sua presença aqui com a gente. E vamos falar de um assunto delicadíssimo, né, Sérgio? Custo de produção na pecuária leiteira. Isso. Por onde que a gente começa? Olha, por onde a gente começar, vai ter discussão, vai ter dor de cabeça. É um assunto que eu acho que está em moda hoje. Recentemente, acho que não só a pecuária, mas o agronegócio como um todo vem falando muito sobre gestão, né? E quando a gente fala de gestão, a gente quer falar de equilíbrio de receita e despesa, né? Gastos. E conseguir entender como estão os gastos da sua propriedade é vital para que você consiga tomar decisões de avançar no seu negócio, momentos de estabilidade, entender como está o mercado. Mas se você não tem isso bem estipulado na sua propriedade, você não consegue saber o que está acontecendo, né? A chance de fracasso aumenta muito, né? Exato. Por isso que a gente tem falado e estimulado muito os produtores em todas as nossas reuniões, nossas conversas, vai para casa, faça a sua conta, entenda como está o seu custo de produção. Muitas vezes os gargalos que a gente levanta como pesquisa não refletem a realidade individual daquele produtor, mas ele internamente, dentro de casa, conseguindo fazer as suas contas, entender aonde ele está gastando, ele vai conseguir, a partir daí, tomar as decisões com um acerto muito melhor. A gente fala que às vezes tomar uma decisão sem saber para onde você está indo, você tem chance de acertar, mas você tem muita chance de errar, né? A partir do momento que você tem um mapa na mão, a tua chance de acertar o caminho ela é muito mais fácil. Então, o produtor que está acompanhando a gente, a primeira coisa que ele tem que fazer é olhar onde que estão os gastos dele, da propriedade dele, não Exato. pegando um exemplo de outro. Hoje a gente teve uma reunião aqui, né? Aqui na Casa do Leite, falando um pouco sobre custo de produção. E o que eu brinquei com todo mundo no final foi que a nova tecnologia, que eu acho que é a mais atual para todo pecuarista hoje, é algo que está presente na nossa vida há muitos anos, que é uma calculadora. Conseguir fazer essas contas dentro de casa vai te dar esse norte. Então, para quem está nos acompanhando aí, como lição de casa, fica sentar, tirar uma tarde. Eu sei que não é fácil, a vida no campo é uma vida muito complicada e que muitas vezes falta tempo, né? A gente brinca que às vezes precisa de mais horas no dia para fazer todo o serviço. Mas conseguir tirar um tempo para você fazer essa gestão interna de como está o seu negócio também faz parte do trabalho. Muitas vezes a gente não enxerga isso como o dia a dia da atividade, né? Mas conseguir sentar, entender onde você está gastando, como estão os seus níveis de produção, também faz parte da atividade, seja ela de pecuária de corte, pecuária de leite, agricultura. Isso faz parte do dia a dia hoje do pecuarista. Se não faz, deveria fazer. E por onde que começa? Quais são os tópicos que esse produtor que está acompanhando a gente precisa colocar nesse levantamento dele de... Olha, Ellen, hoje o CPEA faz um trabalho junto à CNA e ao Projeto Senar, né? Que o projeto se intitula Campo Futuro. É um projeto que é uma iniciativa da CNA que visa avaliar como estão os custos de produção das diversas cadeias do agronegócio brasileiro. Então a gente vai desde a pimenta do reino até a pecuária de corte. Não todos em parceria com o CPEA. Hoje o CPEA trabalha com a pecuária de corte, com a pecuária de leite e produção de soja e milho. Então a gente faz esse acompanhamento junto à CNA, mas tem as diversas cadeias que a CNA faz essa pesquisa. E quando a gente fala de custos de produção, a gente fala que a gente tem dois níveis principais aí de custos dessa atividade. O primeiro custo, que a gente chama de custo operacional efetivo, ele é basicamente aquilo que a gente gasta para produzir. Ou seja, mão de obra, sal mineral, ração, um medicamento que eu tenho que dar para a vaca, tudo isso a gente está gastando ali para produzir. Esse é o nosso primeiro custo de produção. Isso vai nos mostrar como que está a saúde financeira dessa propriedade naquele ano. Ou seja, se eu estou gastando mais do que eu estou recebendo naquele ano, eu estou ficando com uma dívida para o ano que vem. Sim.
A partir do momento que essa conta está equilibrada, está tudo certo, eu paguei meu ano, a gente precisa passar a olhar um segundo nível de custo, que a gente chama de custo operacional total. O que difere um do outro? No custo operacional total, além do que eu estou gastando para produzir, eu vou olhar os meus custos com depreciação dessa propriedade. Ou seja, se eu tenho um curral ali que eu construí há 20 anos Ele e precisa de uma eu reforma. preciso, às vezes, uma parte do curral eu vou precisar construir de novo. Uma casa de funcionário que está ali caindo nos pedaços, eu preciso construir. Se eu não estou fazendo dinheiro suficiente na minha propriedade para que eu tenha aquilo armazenado, para quando algo precise ser feito de novo. Manutenção, né? E não é nem só a manutenção, é quando acaba mesmo. Acabou uma cerca, eu preciso ir lá e fazer outra cerca. Se eu não tenho esse dinheiro em caixa, da onde eu tiro esse dinheiro para construir isso que precisa construir? E não só construções. A gente fala de troca de maquinário em propriedades que tem. Então, assim, pô, meu trator não consegue mais fazer o serviço, eu preciso comprar outro. Eu tenho dinheiro para comprar outro? Não, não tenho. Então, opa, peraí. Então quer dizer que essa propriedade ela não está conseguindo se manter a médio e longo prazo. Ou seja, quando esses custos de depreciação começam a apertar, esse pecuarista às vezes não está com esse dinheiro em caixa para que ele consiga fazer a troca dessas benfeitorias que ele tem. Então, a gente precisa olhar esses dois custos. Mas para o pecuarista que está acompanhando a gente, o que é mais fácil de entender é tudo que eu estou gastando para produzir. Ou seja, faça o seu levantamento do que você gasta com ração em um ano. Muitas vezes a gente tem uma impressão de que a gente gasta pouco, mas na hora que esse custo vai para o papel, a gente começa a perceber aonde estão os nossos principais gastos. Então, fazer esse levantamento em grandes grupos, então, às vezes fique o mais fácil para a gente começar esse trabalho, é fazer a avaliação. Olha, o que eu gasto todo ano comprando ração? O que eu estou gastando todo ano comprando mineral? Ou seja, aquele sal mineral que eu estou pondo no coxo para as vacas, para os meus bezerros, o que eu gastei efetivamente naquele ano? Faça uma conta, faça um controle de caixa anual. Fora isso, mão de obra. Eu tenho um funcionário contratado, quanto que eu efetivamente estou pagando ali para aquele funcionário? Ah, mas você tem sempre aquele diarista que vai fazer um serviço, alguma coisa. Cerca, Coloque no papel todos esses custos. Da mesma forma que às vezes a gente não tem esse controle, o que é importante ter é, vou bater um herbicida, aí pego o meu trator, vou lá, esqueço de colocar o diesel que eu comprei para tocar o meu trator. É importante que tudo que você está gastando para produzir esteja em alguma forma de controle. Pode ser num caderno para aquele pecuarista que não tem mais intimidade ainda com o computador, mas se você já tem uma intimidade com o computador, eu recomendo que você vá para o computador e que isso passe a se tornar rotina na propriedade. Então não é aquela questão de a cada 2 meses eu sento e vou olhar o que eu gastei. Até porque quanto mais tempo vai passando, mais difícil é você lembrar de todos os gastos, né? Você esquece. Então, a partir do momento que isso passa a ser rotina na propriedade, você passa a ter esse equilíbrio maior do que você está gastando. Fora isso, uma coisa que assim é fácil para o pecuarista ter é o valor que ele está recebendo pelo leite. Isso todo pecuarista tem muito bem anotado, né? É algo que está no dia a dia dele. Então, assim, passar a ter esse dia a dia de controle de gastos, eu garanto que ao final do mês ou ao final do ano, ele já passa a ter uma conta de equilíbrio da onde ele está gastando esse dinheiro. E a partir daí, aonde eu estou gastando esse dinheiro é conseguir entender. Estou gastando e está sendo efetivo para minha produção? Ótimo. Beleza, tô com uma conta balanceada, ou seja, estou recebendo e gastando menos do que eu tô recebendo, e isso está sendo efetivo na minha produção? Ótimo, beleza, vamos continuar. A partir do momento que eu estou gastando e não estou sendo efetivo na minha produção, opa, é hora de sentar e entender aonde está aquele gargalo. Porque muitas vezes a gente está gastando para produzir, mas a gente não está conseguindo ser efetivo. Uma coisa que a gente tem falado muito é assim, os pecuaristas que têm um nível de tecnologia um pouco menor, muitas vezes não gastam, por exemplo, com o manejo dos seus pastos. Então tem aquela pastagem ali que ele vai tocando no dia a dia, mas ele não faz uma correção de solo, não faz uma adubação daquele pasto, e ano após ano aquele pecuarista sofre com a seca. Então todo ano bateu a seca, ele passa a olhar e fala assim, ixi, minha produção caiu. Muitas vezes é esse nível de investimento que você precisa ter para que você consiga equilibrar gasto com produção. Fazer gastos pontuais ali, a gente sabe que
é do dia a dia mesmo, às vezes é um ano que tem uma seca muito grande, que você precisa fazer um gasto. Isso só não pode se tornar rotina. Então, todo ano eu estou passando um aperto, porque eu estou gastando algo que eu não estava planejado a gastar. Opa, peraí, minha produção tem alguma coisa errada que eu preciso ajustar. Porque se você não ajusta, se você não consegue equilibrar esses gastos com o seu nível de produção, a tendência que a gente observa hoje é esse pecuarista acabar saindo da atividade, que é uma coisa que a gente não quer. Então, esse equilíbrio de gastos com produtividade, eu costumo falar, é vital para que você comece a vislumbrar o futuro. Você não olhar e pensar que a sua propriedade vai estar ali daqui 5 anos, já começa a me dar um alerta de que tem alguma coisa errada. E muitos pecuaristas que a gente conversa hoje, às vezes não têm essa visão a longo prazo. Não conseguem mensurar que aquela propriedade vai estar ali na mão dele, vai estar sendo produtiva nos próximos 2, 5, 10 anos. E a pecuária leiteira, ultimamente, ela anda tendo muitos desafios, né? O preço do litro do leite pago ao produtor, a questão, né, da importação. Como é que você enxerga? Como é que é tudo uma cadeia? Exato. Como é que acontece lá em cima afeta o produtor que está ali com a sua pequena propriedade? A pecuária, recentemente a gente vem falando muito isso sobre a pecuária de corte, pecuária de corte não aceita mais desaforo. Isso aí todo mundo tem falado, porque o cara que não produz também sai da atividade. A pecuária leiteira, ela já não aceita desaforo há muitos anos. Então, o pecuarista de leite, ele já está calejado, assim, não deveria, mas está calejado a ter essa maior dificuldade ali na hora de conseguir tocar a sua propriedade. Bom, quando a gente vai olhar o mercado, eu costumo falar que independente de seja o mercado de pecuária de leite, pecuária de corte, vai ser sempre um cabo de guerra ali entre indústria e produtor. Porque o produtor sempre vai estar querendo receber mais pelo produto que ele está vendendo e a indústria sempre vai estar querendo pagar um pouco menos porque ela quer a margem dela também. Sim. A grande questão é que a gente, olhando de fora, e muitas vezes quem está ali no dia a dia não consegue enxergar dessa forma, é que todo mundo está querendo ir para o mesmo lado. A indústria quer crescer, o pecuarista quer crescer, o país quer crescer. Então tá todo mundo querendo remar na mesma direção, mas às vezes por conta dessa falta de entendimento, acaba um querendo remar para um lado e o outro para o outro e a gente fica estagnado. E o mercado do leite ele acaba sendo um pouco cruel. É um mercado que ele tem diversos fatores que vão interferir no preço que está sendo pago no leite. Um exemplo tanto o mercado de leite quanto o mercado de carne, ele é muito dependente do crescimento do PIB. Conforme a população vai enriquecendo, ela vai consumindo mais esses produtos de valor agregado. Só que isso não está muito na mão do pecuarista. Então o pecuarista dele diretamente. Não é ele que vai demandar o crescimento da população. O fato é que se esse pecuarista consegue da porteira para dentro ajustar os teus custos de produção com uma produtividade melhor, eu garanto que isso vai melhorar a margem dele. Porque o preço do leite, até o momento, o pecuarista não consegue controlar. Ele consegue controlar, sim, com uma qualidade de leite um pouco melhor, com uma escala de produção melhor, porque isso a indústria vai bonificá-lo. Então, se eu estou entregando um volume maior para a indústria, um leite de maior qualidade, eu estou, em teoria, controlando um pouco do preço que eu vou estar recebendo. Então, eu estou agregando um pouco de valor. Mas o valor efetivo, o pecuarista não tem muito esse controle. E não é só ele, né? Qualquer mercado do agronegócio hoje, a gente não consegue muito ter esse controle no preço de venda. É óbvio que para a soja, para o milho, até para o boi, a gente tem a questão do mercado futuro. Hoje a gente não tem no leite, então o pecuarista ele fica um pouco refém do mercado praticado. O ponto que, como eu não controlo meu valor de venda, eu preciso olhar para dentro da porteira. Eu preciso olhar para dentro da minha propriedade. Porque muitas vezes a gente vê que o preço do leite está ruim, o preço do leite não está bom. Só que eu estou produzindo um leite a R$ 3,50, sendo que o leite está sendo vendido a R$ 2,50. Essa conta não vai fechar. Nunca vai fechar. Então é importante que eu consiga entender quanto que eu estou gastando para produzir. Eu não consigo economizar? Ou eu estou gastando nos lugares certos? Ou melhor ainda, eu não consigo aumentar a minha escala produtiva para que o meu leite consiga diluir aqueles custos que são fixos. Uma brincadeira que eu sempre faço a mão de obra hoje ela é um problema
porque tem muita gente que tem dificuldade em encontrar mão de obra qualificada ou pessoas que consigam estar dispostas a trabalhar ali na propriedade. Mas a partir do momento que você tem um funcionário na fazenda, ou você tem às vezes até um diarista que está ali indo trabalhar, você precisa que aquela mão de obra ela seja efetiva na sua propriedade. Eu brinco que se você tem um funcionário contratado para tirar leite de 10 vacas, ele tira de 15 vacas. E se aquele funcionário está tirando leite de 10 vacas que produzem 10 litros, esse mesmo funcionário está tirando leite de vacas que produzem 15 litros. Então você precisa fazer com que esse funcionário que você tem na fazenda, ele realmente esteja sendo efetivo para você, para que você dilua esses custos que são fixos na propriedade, né? Porque os outros custos, eles vão muitas vezes variar pelo número de cabeças, pelo nível produtivo que você tem. Mas os custos fixos, eles têm essa necessidade de diluição. E o que a gente estava falando da propriedade se manter ao longo prazo, que são os custos de depreciação, conforme você vai aumentando essa escala produtiva, você vai diluindo um pouco dessa depreciação. Porque você tem mais litro de leite sendo produzido, você tem mais receita, mais faturamento entrando naquela propriedade, então efetivamente você vai conseguindo se manter por mais tempo. Então a ideia do mercado é, a gente precisa trabalhar como cadeia, e aí quando eu falo com cadeia é produtor, cooperativa, laticínio, sindicato, federação, e aí assim, o governo, todo mundo está olhando e trabalhando junto para que a gente consiga melhorar não só aspectos produtivos, mas também conseguir trazer uma valorização desse leite para ser pago ao produtor. Então a gente precisa meio que caminhar junto, conversar um pouco melhor. Às vezes a gente sente essa falta um pouco do pecuarista buscar informação, conversar um pouco mais, buscar que sejam órgãos de extensão rural, como o Senar faz muito bem, procurar fazer uma abertura para sua fazenda, entender onde estão os seus gargalos, para que você consiga melhorar, né? Ficar estagnado naquilo que o meu bisavô produzia lá atrás, da forma que ele produzia, ficou no passado. A gente precisa melhorar, a gente precisa acompanhar. E a ferramenta que eu brinco que é atual, que é a calculadora, outra coisa que precisa estar no dia a dia do produtor é informação. Então, tá assistindo um podcast, tá vendo uma informação que seja numa rede social, ter essa informação ali no seu dia a dia também é transformador para a pecuária. Por quê? Então, às vezes você tá vendo uma tecnologia que você nem imaginava que poderia acontecer num vizinho, em alguém que postou uma coisa em uma rede social, alguém comentou alguma coisa num podcast, que você olha e fala assim, olha, isso aqui pode ser usado na minha propriedade. Olha, isso talvez resolva um problema que eu tenho na minha fazenda. Às vezes eu falo porque hoje a gente fala muito dessa geração que está muito ligada à rede social, né? Toda hora no celular e tal. Isso precisa começar a fazer parte do nosso dia a dia como fonte de informação. Então não é pegar o celular para ficar... entretenimento, né? Tem que ter como fonte de informação, porque às vezes isso vai estar te dando ideias para solucionar seu problema. Eu brinco que às vezes a gente está olhando o Instagram ali, tem alguns produtores que postam uma forma que ele construiu um coxo de sal, que você olha e fala assim, gente, esse produtor teve uma ideia milaborante aqui que eu nunca ia imaginar. E às vezes é isso que vai resolver o teu problema, que você está ali com uma dificuldade. Então ter esse acesso à informação tem que fazer parte do dia a dia do pecuarista hoje. E tem algum recado, alguma coisa que você queira falar para os nossos espectadores? Eu acho que o recado ficou dado. Essa ideia de começar a olhar um pouco mais para dentro de casa, olhar onde estão os seus gargalos produtivos, entender que talvez você está fazendo investimento em algo que não precise para aquele momento, então começar a olhar com mais carinho às vezes o teu pasto, parar de querer olhar e falar assim, a solução da minha vida é comprar uma vaca que eu vi, que é aquela melhor, às vezes sua propriedade não está preparada para essa situação, então começar a olhar degrau por degrau, fazer cada coisa no seu tempo, preparar a sua propriedade para uma melhor genética, trazer uma melhor genética para, às vezes, uma propriedade que já está preparada para aquele momento, sempre conciliando os teus custos de produção com aquela propriedade, com aquela produção que você espera. Se você não está fazendo conta hoje para esse entendimento, com certeza você está ficando para trás. Sérgio, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente.
E estamos à disposição aí, sempre que você quiser falar sobre custos de produção, estamos aqui. Eu que agradeço vocês pelo convite, tá? Podendo participar aqui da feira e ter vindo aqui na Casa de Leite. É uma honra para a gente deixar o CPEA à disposição, não só para as cadeias aí de extensão ou de pesquisa, mas para os produtores que nos procurem quando quiserem. Como que procuram vocês? Olha, hoje a gente tem o nosso site, tá? Então, se vocês entrarem na internet aí, o CPEA vai ter um site onde vocês vão encontrar não só informações de preço, né? O CPEA é muito conhecido pelos preços, né? Indicadores de preço, mas lá tem muita fonte de informação, tem muito mais coisa. Eu convido todo mundo a dar uma fuçada no nosso site, ver que a gente tem muita coisa lá interessante, que talvez agregue às suas produções. Nas redes sociais também o CPEA hoje faz um trabalho de divulgação, não só de preços, mas dessas informações. Então, eu sempre falo para todo mundo, siga o CPEA que você vai ter essa fonte de informação. A gente está em Piracicaba, então quem for da região de Piracicaba ou estiver passando por lá, também fica o meu convite. Ou nos procure, mande um e-mail, ligue para a gente vai estar à disposição para conversar, justamente para que a gente cresça essa conversa entre cadeias, né? Que não fique só uma conversa entre órgãos de pesquisa, governo, não, a gente quer todo mundo conversando, a gente quer todo mundo colaborando para que não só a pecuária de leite, mas todas as cadeias hoje do agronegócio do Brasil possam crescer. Muito obrigado. Obrigado vocês, um abraço para todo mundo. Continua acompanhando a gente que vai ter mais podcast na Casa do Leite. Nossa.